Bom, Max Wilson, começamos com as nossas polêmicas, com a primeira informação, então, para 2023. É uma alteração dentro da Ferrari, a gente também teve alteração falando dos pilotos, né? A gente trouxe também no programa passado os novatos agora para a próxima temporada. Mas antes da gente falar deles, vamos falar sobre o que muda para 2023, além de Binotto. Algumas coisas a gente já sabe que vão mudar para a temporada de 2023, né, Kalinka? A primeira delas aqui talvez é a que causou mais polêmica na temporada de 2022, que é a questão dos kicks. Como é que chama, Kalinka? Porpoising. A gente até esqueceu, né? Os carros batendo no chão, quicando. Então, realmente, esse foi talvez a coisa mais falada ao longo da temporada. E ano que vem, Kalinka, os carros, para evitarem com que esse efeito aerodinâmico continue acontecendo no ano que vem, os carros vão ficar 15 milímetros mais altos, né? A previsão era de ser 25 milímetros, mas aí muitas equipes reclamaram, então a FIA decidiu que vão ser apenas 15 milímetros mais alto do que esse ano de 2022, e isso deve fazer com que esse problema dos carros ficarem batendo no chão realmente parem de uma vez por todas. Então os carros todos vão ficar 15 milímetros mais altos. Além disso, o assoalho também vai ter muito mais sensores para ver se eles ficam deformando, que algumas equipes ali estavam trocando Aliás, deixa acusações. Eu contar esse negócio dos sensores. Participei do FIA Girls on Track. Ô, louco! Foi muito legal. É um evento que reúne mulheres do setor do automobilismo, jornalistas, pilotos, enfim, e a gente foi conhecer os bastidores da Fórmula 1. E a gente entrou no box da Mercedes com um guia, explicando aqui. Menino, ele mostrou um fundo de um carro lá e a quantidade de sensores. Eu pensei que eram os sensores. Aqui. É quase uma árvore de Natal, com tanto de ligação que tem embaixo do carro. E não podia bater foto, desculpa aí. Eu queria. E alguns desses sensores são das equipes, né? Outros são da própria FIA, principalmente na questão dos assoalhos, né? Porque a FIA ao longo desse ano começou a monitorar a intensidade dos kicks, né? Do contato do assoalho com o asfalto. Então, realmente, para isso não ser mais um problema a partir da temporada do ano que vem, até porque, como a gente falou, principalmente na primeira metade do ano, isso tem muito a ver também com a segurança dos pilotos, na segurança dos carros, mas isso deve resolver o problema dos kicks. Espero que ano que vem a gente não ouça mais falar de kicks na Fórmula 1. Até porque nosso querido Hamilton esse ano ficou até com a dor nas costas. Ficou dolorido. Não só ele, todo mundo, né? Vamos ser justos. O Hamilton reclamou bastante, acho que foi um dos pilotos que mais, ou talvez que tenha maior visibilidade da reclamação. Pode ser isso também, não sei. Talvez porque a Mercedes foi o que mais pulou, né? Mais do que filhote de cabrito, que a gente falou no começo. Então, mas na metade do ano para cá, teve alteração no carro para diminuir a questão dos kicks. A FIA já interferiu, né? Ela colocou uma medida ali, um sensor no carro para medir ali um kick, né? Não podia passar de um certo nível de força, né? Do contato do asfalto com o assoalho. Então ali já melhorou bastante essa questão, mas com essa mudança isso a gente já sabia, já falou bastante ao longo, principalmente na primeira metade desse ano, que se levantassem os carros, esse problema pararia. Mas ninguém queria levantar os carros, porque isso faz com que os carros percam pressão aerodinâmica e ninguém queria perder nada. Então, realmente, agora, a partir do ano que vem, as equipes vão ser obrigadas a andar com os carros um pouco mais alto do que esse ano. O quanto isso prejudica a Red Bull, por exemplo, que é a equipe que não sofreu, que inclusive ela era contra, né? O Christian Horner ficava falando, mas por que eu vou mexer se eu conseguir fazer um bom trabalho com os meus engenheiros, né? E não é um argumento ruim, né? Então, o Christian Horner falou assim, olha, se eu não tenho esse problema, por que eu vou ter que mudar? Da mesma maneira que esse ano, logo no início da temporada, a FIA foi lá e aumentou o peso mínimo dos carros, porque a maior parte das equipes não conseguiram chegar no peso mínimo. E a Alfa Romeo falou assim, poxa, mas eu fiz o meu carro no peso mínimo, porque agora vocês estão mudando? Então, o que a FIA está fazendo, Kalinka, é a coisa mais justa? Na minha visão, não. Você mudar uma regra no meio do jogo não é muito justo. Só que a FIA quer a seguinte coisa, eu quero um equilíbrio na categoria, se tem algumas equipes com dificuldade de fazer esse novo regulamento funcionar, eu prefiro ajustar o regulamento do que deixar algumas equipes não tão competitivas, como foi o caso da Mercedes esse ano, que não foi tão competitiva quanto vinha sendo até então. Então, realmente, acho que a FIA está prezando muito mais pelo espetáculo, pelo show, até mesmo, às vezes, em detrimento da própria justiça. Ok. Outra mudança para 2023. Os pneus, Max Wilson. Os pneus, né, Kalinka? O assunto pneus, né? Primeiro a gente teve uma mudança. Nossa, que pneuzão. Nessa tela aí fica maior ainda, né? Bom, esses pneus, né, aro 18 agora, que para a temporada de 2022, mas a mudança principal para o ano que vem, a princípio, vai ser o seguinte. Primeiro de tudo, as equipes vão deixar de ter
13 jogos de pneu slick e vão passar a ter 11 jogos, ou seja, 2 jogos a menos de pneu slick. Por quê? Isso que muda? Isso muda assim, a quantidade de pneu, a borracha é uma coisa, né, que polui, então uma série de coisas em relação à categoria, ser uma categoria mais ecologicamente sustentável, ecologicamente mais correta, tudo. Então, vão diminuir em 2 jogos de pneu para o ano que vem. Outra coisa que vai diminuir também é o seguinte, os compostos macios, que as equipes tinham 8 na temporada de 2022, a partir do ano que vem vão ser 4 jogos apenas de compostos macios. Por outro lado, tanto o composto duro quanto o composto médio vão aumentar em 1 jogo de pneu a mais. E uma grande novidade que eles estão querendo fazer ano que vem, que isso sim vai ser muito interessante, é o seguinte, na classificação, as equipes vão ter que usar no Q1 o composto duro, no Q2 o composto médio e no Q3... Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. E no Q3, somente no Q3, o composto macio. Então, esse é o plano que a FIA está estudando para o ano que vem. Eu não tenho 100% de certeza que isso vai vir a acontecer, mas esse é o plano. E se vier a acontecer, eu acho que vai ser uma coisa muito interessante. Talvez vai bagunçar um pouco, né? Porque no regulamento atual, todas as equipes utilizam o composto mais rápido na classificação, tanto no Q1, no Q2 e no Q3, que é o composto macio. Agora, se realmente se essa regra for aplicada ano que vem, eu acho que vai ficar muito interessante ter o Q1 com composto duro, o 2 com médio e o Q3 com composto macio. E além disso, você não acha que pode ter mais acidentes? Kalinka, pode? Não, talvez não, porque as equipes vão ter que entender um pouco mais como é que funcionam esses compostos, né? Um dos motivos que eles querem fazer isso é porque na temporada de 2022 o composto duro ele foi muito pouco utilizado. A maior parte das corridas as equipes utilizavam o composto médio e o macio. Então a FIA, a Pirelli, quer que tenha mais uma mescla entre os pneus, então acho que talvez por isso eles estão forçando as equipes a entenderem um pouco mais como é que funciona esse composto duro, fazendo eles utilizarem no Q1. E uma outra coisa que não vai acontecer para o ano que vem, era para acontecer em 2023, estão estudando que venha acontecer em 2024, mas também não está 100% definido em relação ao assunto pneus, é a questão também do cobertor de pneus. O plano da Pirelli era, já a partir da temporada de 2023, não ter mais os cobertores de pneu, também pela questão do custo, tem a questão da sustentabilidade também, né? Aquilo lá para você gerar a temperatura em 11 ou 13 jogos de pneu ao longo do final de semana por equipe. Ao longo do tempo a temperatura ela já está baixando, né? Já está baixando. Só que 100 e pouco, agora está 70, 80. 70, 80. Ano que vem a previsão é diminuir mais um pouquinho. E o plano da FIA e da Fórmula 1 era eventualmente eliminar a questão dos cobertores de pneus, mas eu acho, Kalinka, que isso não vai acontecer e eu acho que isso não deve acontecer, porque realmente temos aqui você com experiência com pneu frio. Ah, menino, depois, fica liso o bichinho. Fica liso, né? Fica escorregando. Isso que foi num kart que você, né, viu a diferença de temperatura, o que a temperatura muda a aderência dos pneus. E, Kalinka, a gente está falando de um carro de 1000 cavalos. A gente está falando de corridas num calendário da Fórmula 1 que às vezes tem corridas com 5, 6 graus de temperatura ambiente. Então, realmente, principalmente prezando pelo lado da segurança, eu acho que eliminar os cobertores de pneus, na minha opinião, não é uma boa coisa, principalmente voltada pelo lado da segurança. Até porque quando o carro sai do box, até ele conseguir a velocidade, conseguir atingir a temperatura, ele já não sai na temperatura ideal, mesmo com os cobertores que hoje ainda são permitidos. Exatamente. Você imagina sair o tanto que ele vai demorar para aquecer o pneu, para conseguir voltar para a corrida. Pois é, eu já andei com carros, na verdade, a maior parte das categorias que eu corri não tinham cobertores de pneus. E aí? Mas, naquela época, como é que era? Não, ainda é assim. A Stock Car já teve, a Stock Car já eliminou, né? Mas, por exemplo, quando eu andei de Fórmula Indy, que os carros também tinham por volta de 1000 cavalos, não tinha cobertores de pneus, porém, o calendário da Fórmula Indy era sempre as corridas, a maior parte das vezes era no verão. Acontecem no verão, então a temperatura ambiente nunca era tão frio. Agora, quando você pega a Fórmula 1, os carros de hoje em dia, mais de 1000 cavalos, você vai correndo às vezes na Europa, muito frio, então realmente você sair com o pneu gelado, eu acho que é um risco muito grande, desnecessário, risco não só para a segurança do piloto, né, Kalinka? Às vezes o piloto vai lá, roda, acaba batendo, estragando o carro, tem toda a questão do teto orçamentário, então eu não sei se isso vai ser eliminado 100% a questão dos cobertores de pneus, mas é um dos planos da Fórmula 1, mais hora menos hora, se livrar dos cobertores de pneus. Ok, então falamos de mudanças para 2023, além de Binotto, além do assoalho, além dos pneus, temos também
Os retrovisores. Que não é muito utilizado ultimamente, né, Kalinquinha? Tem uns que caem no meio do caminho, tem uns que caem, tem uns que não olham. A gente está vendo aqui, né? Esse é um retrovisor da equipe Mercedes. E a gente vê que essa parte aqui é o espelho retrovisor. Olha aqui, Kalinka, o estico já está ali. Já está ali. Devia ter usado esse ano inteiro, não sei onde a gente estava com a cabeça. Você levanta e pega o retrovisor. Agora a regra a partir do ano que vem é que realmente os espelhos retrovisores sirvam, acreditem ou não, para olhar. Vamos usar. Vamos usar, para ter alguma visão dos carros para trás, porque... Explica para o Stroll também, porque ele vai continuar. O Stroll vai continuar em 2023. Porque a Fórmula 1, as equipes, quando eles projetam os carros, né, o espelho retrovisor, ele tem muito mais o efeito aerodinâmico nos carros atuais do que o efeito de você conseguir olhar os carros que vêm por trás, né? Então, realmente, a partir do ano que vem, os espelhos retrovisores vão ser muito maiores e isso vai fazer com que os pilotos, de fato, consigam enxergar, também pensando na parte da segurança, porque a gente viu já ao longo dos últimos anos, né, a quantidade de situações extremamente perigosas, principalmente em treinos classificatórios, quando tem um carro andando muito rápido, um piloto lento que não vê se está vindo um carro rápido ou não, às vezes o engenheiro não avisou a informação que ele tem pelo GPS, ou seja, a partir do ano que vem os espelhos vão ser muito maiores, mas é aquela coisa que é uma mudança, mas é uma mudança para todo mundo. Agora, com certeza, a gente vai ver ano que vem também como as equipes vão arrumar uma solução nessa questão. O espelho ser muito maior e que não atrapalhe a parte aerodinâmica dos carros a partir da temporada do ano que vem. Mas isso realmente é uma coisa que demoraram para tomar uma providência, mas ano que vem retrovisores vão servir de fato para olharem se vem carros por trás. Assoalho, check. Pneus, check. Retrovisores, check. Tem mais. Tem 2020. Olha, a gente já vem de uma mudança de regulamento para 2022. 2023 a gente continua tendo algumas alterações aí. Vamos falar agora dos paralamas, e não é do sucesso. Pelo menos não por enquanto. Esses vão vir a ser do sucesso, né, Kalinka? Por que paralamas? Mas vocês não se assustem, esses paralamas são somente para esse tipo de pneus aqui, Kalinquinha. Pneus de chuva. Então aqueles pneus que a Pirelli vai ter que forçar o piloto a usar, né? Pois é, vai ter que forçar o piloto a usar. Por quê? O que acontece? A gente está vendo aqui uma imagem, né? Não é um carro de fato, obviamente. A ideia é que a partir do ano que vem, provavelmente, talvez a partir do segundo semestre do ano que vem, a Fórmula 1 vai ter esse tipo de paralama, né, nos pneus traseiros dos carros de Fórmula 1 para quando tiver a pista muito molhada, porque a gente já viu ao longo desses últimos anos, aconteceu inclusive esse ano no Japão, os pilotos ficam sem a menor condições de pilotar, porque a visibilidade quando a pista está muito molhada realmente é muito prejudicada. Então a Fórmula 1 tem como objetivo, a partir da temporada de 2023, não no começo do ano, mas provavelmente no segundo semestre, desenvolver algum tipo de paralama, algum tipo de proteção para que a quantidade de spray seja muito menor e isso faz com que as corridas não tenham que ser canceladas, como a gente teve esse ano, uma corrida que foi muito mais curta no Grande Prêmio do Japão. Ano passado, na Bélgica, a gente teve uma corrida que praticamente não aconteceu, foram 2 ou 3 voltas atrás do safety car, né, que isso aí realmente foi muito ruim para a imagem da Fórmula 1, o que aconteceu na Bélgica ano passado. Mas não foi, eu vou defender agora até o pessoal da FIA que teve que tomar todos os procedimentos, porque também não foi uma chuva, né? Foi um verdadeiro dilúvio. Não, e a FIA fez certo. A FIA fez, na minha opinião, fez certo, tanto no Japão quanto na Bélgica. Se você não está enxergando, não tem como você pilotar. Mas realmente essa é uma ideia que já há muito tempo já se fala sobre essa solução nos carros de Fórmula 1. Lembrando que esse spray ele não vem só dos pneus. Esse spray, principalmente dos carros de 2022, esses carros com efeito solo, a maior parte do spray, por incrível que pareça, vem do assoalho do carro, aquele ar que passa muito rápido por baixo do carro, pelo assoalho do carro. Isso levanta um spray maior do que os pneus do carro levantam. Mas, de qualquer maneira, se eles conseguirem eliminarem ou diminuírem bastante o spray que os pneus geram a partir do ano que vem, isso com certeza já vai ajudar bastante e tomara que a gente possa vir a ter de novo corridas na chuva, que normalmente as corridas na chuva são até mais emocionantes do que quando a pista está seca. Então, tomara que essa solução venha e que ela seja efetiva e que a gente possa vir a ter mais corridas com pista molhada. Tomara. E aí encaixa e desencaixa na hora que precisar usar, usa. Na hora que engate rápido. Não, fita crepe, igual a asa do Tsunoda. Bom, acabou? Não acabou. Não? Temos mais alterações para 2023. E essa não é bem uma alteração, mas é um reforço. E um reforço muito importante, até porque a gente viu diversos acidentes, né, ao longo desse tempo.
E o acidente que aconteceu esse ano com o Joe, a gente teve ainda mais, o olhar ainda mais focado. Aí, para falar o nome desse bichinho, cada um fala de um jeito. Eu falo ralo. Ralo. Ah, não, o ralo é o da frente. Aquele é o Santo Antônio. Santo Antônio! Santo Antônio, é um isso, santo. Isso. Aqui. Exatamente, esse que quebrou, né? Kalinka. Quebrou na frente também. Esse é o que quebrou, né? Esse que realmente preocupou todo o circo da Fórmula 1, realmente, o que aconteceu com o Joe no Grande Prêmio de Silverstone. Então, a partir do ano que vem, os testes desse Santo Antônio vão ser muito mais rigorosos. Para quem não sabe, Santo Antônio é aquela parte ali, exatamente, que a Kalinka está apontando. Eu falei uma coisa e eu pensei outra. Tá aqui, ó. Não, esse é o ralo. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Não é esse aqui? No Santo Antônio é aquele ali, essa ó. parte de cima. Onde está aquela câmerazinha ali em cima, ali, ó. Aqui ó. em cima. Isso, esse é o Santo Antônio. Então, eu estava pensando errado mesmo. Vamos traduzir. Então, isso aqui é o halo. Esse é o halo, que é o que salvou o Joe. A gente está vendo que Exato. o halo está ralando no chão. Mas o que vai ser fortalecido é isso aqui. Isso, que isso é o que Eu quebrou pensei no que carro do fosse Joe. isso. Não, Mas isso esse aqui também quebrou. Não, esse ficou. Esse é o ralo que segurou. Deu uma trincadinha. O que quebrou foi o Santo Antônio, que é aquela parte onde a Kalinka apontou é ali. aqui. Isso, exatamente. Pô, menina, achei que era alguma parte daqui de cima. Que isso é uma coisa que tem que aguentar, né, o peso do carro quando capota, algum carro quando bate em cima do outro, qualquer coisa assim. E no caso da Sauber, da Alfa Romeo, né, que é a equipe Sauber do Joe, esse ano não conseguiu segurar o impacto. O que salvou o Joe foi o ralo, né, que está ali soltando faísca no chão. Esse sim, mas realmente ano que vem a categoria vai exigir com que todas as equipes, todos os carros tenham o Santo Antônio que passem por um teste de qualidade, um crash test muito mais exigente, porque realmente isso aqui não pode acontecer. Aconteceu, o Joe deu muita sorte, e deu sorte que ter tido esse tipo de problema, Kalinka, na era do halo. Que esse halo até 2017 nem existia. Então, realmente, se quebra o Santo Antônio e o carro não tem um halo, a cabeça do piloto ali fica ralando no chão e com o peso de um carro de quase 800 quilos em cima dele. Então, realmente, o Joe deu muita sorte, mas a Fórmula 1, muitas vezes, a Fórmula 1 aprende com os erros, né? Aprende com as coisas que dão de errado. Nesse caso aqui da Alfa Romeo, quebrou o Santo Antônio. Ano que vem, os carros vão ter o Santo Antônio muito mais forte para não ter esse tipo de problema mais. Tá satisfeita? Tô aqui pensando. Por que já não fortalece não, que eu tô aqui pensando? Então, resumindo, halo, Santo Antônio. Isso. Câmera. Ação. Beleza, então é isso, gente, para 2023, essas alterações, pelo menos por enquanto. O assoalho, 15 milímetros, jogos de pneus de 13 para 11, espelhos retrovisores que vão ser utilizados, paralamas do sucesso. E o Santo Antônio reforçado também. E só algumas, aí vamos ter também 6 corridas sprints, vão ter muitas novidades, pilotos novos, vai ter muita coisa legal na temporada de 2023.